Já está no ar aqui o seu programa De Volta. A gente hoje está falando sobre caráter e como desenvolver o nosso caráter para a vida eterna. Aliás, é o que a gente está fazendo aqui nessa terra, né? Uma caminhada espiritual para a gente chegar à vida eterna. Eu estou aqui com o Leandro Quadros, que é o apresentador do Na Mira da Verdade. O Leandro tem essa característica de saber a Bíblia de cor e salteado, né, Leandro? Eu gosto muito da Bíblia. Olha, eu leio sempre, Wagner, sublime, e Deus me deu de presente aí a minha memória, né? Se você nunca assistiu o programa Na Mira da Verdade, hoje é a oportunidade. É toda terça-feira, às 9 da noite. Depois tem os horários de reprise que você pode procurar no blog do programa, mas terça-feira, às 9 da noite, é o horário ao vivo do Na Mira da Verdade com o Leandro Quadros e o Tito Rocha. E aí o Leandro tem essa característica. A pergunta chega, ele nem sabe qual é a pergunta. É diferente do que está acontecendo hoje, porque ele já sabia o tema. Mas aí ele vai abrindo a Bíblia ali, ó, tudo de cor, Deus deu essa bênção para ele. Inclusive a gente tem um programa que a gente conversou com o Leandro e o Tito aqui, você pode procurar no nosso blog. As pessoas quando encontram comigo, Novo Tempo é uma bênção. E o Leandro, como ele sabe tudo aquilo de cor? Que bondade. É sempre assim, é sempre assim. Mas Leandro, eu falei de como é importante, se é tão importante assim o caráter, a gente tem que ter um plano de ação para desenvolver esse caráter. Antes de eu chegar aí, vamos voltar numa coisa que a gente tratou lá no primeiro bloco. Você falou de quando a pessoa tem uma rachadura no caráter. E de que aí não existe tratamento psicológico que dê jeito. Isso aí é o milagre de Deus, porque muitos psicólogos nem fazem um tratamento. Você tá falando, quando você está tratando disso, é o caso da psicopatia? Sim, a psicopatia é um problema seríssimo. Quando há uma rachadura no caráter, a criança às vezes sofreu um abuso extremamente violento, muitas crianças suportam, né? E desenvolveu a psicopatia, só Deus para transformar o indivíduo. Por exemplo, tem o psicopata social, que nós estávamos comentando aqui no intervalo. Sim. Não é, Wagner? Que o psicopata social é o indivíduo que vive normalmente entre outras pessoas, só que ele é frio, ele é calculista. E você não percebe que ele é assim, nem ele sabe, na verdade, o porquê que é assim. Então, esse tipo de problema, eu vou dar um exemplo. Tem um indivíduo, eu soube de um caso do indivíduo que ele conseguiu esconder por 10 anos que ele tinha 2 famílias. 10 anos? 10 anos. 2 esposas, filhos com ambas. E aí, quando uma descobriu, ele, na maior frieza do mundo, simplesmente disse, não, eu tô certo. Ou seja, ele não consegue perceber que ele está errado. Os outros são sempre o problema. Ele nunca é o problema. E ele consegue, de uma forma fria e calculista, manipular as pessoas de tal maneira que elas não descobrem os seus segredos. Uma outra característica importante é esse indivíduo normalmente, ele tem bom diálogo, bom papo, mas ele sempre procura convencer o outro de que o outro é o problema. Então tem graus de psicopatia, tem essa psicopatia social também, que só Deus realmente pode resolver. É óbvio, há medicamentos, né, que podem ajudar a pessoa e tudo mais, mas mudar não. Para mudar, aí é um milagre, a atuação do Espírito Santo no interior do indivíduo. Só com o poder de Deus mesmo. Só com o poder de Deus mesmo. Agora, você tocou num aspecto interessante de que ele não consegue perceber o erro. Não falando de uma psicopatia, mas falando do desenvolvimento do caráter aí de pessoas que de repente não têm essa rachadura de caráter. A gente consegue muito ver o problema de caráter do outro, mas a gente tem muita dificuldade em ver o nosso problema de caráter. Exatamente. Né? Sabe por quê, Wagner? Nós temos a tendência a, muitas vezes, buscar os defeitos dos outros para nós escondermos os nossos defeitos atrás dos defeitos dos outros. Claro. Essa é uma tendência humana, entre aspas, natural, entretanto é muito perigosa e não me traz crescimento. Quando eu paro, Wagner, por exemplo, para só olhar os defeitos de caráter dos meus colegas, eu não estou tendo tempo para olhar os meus. E aí como que eu vou obter uma transformação se eu não reconheço que eu tenho um problema e que eu preciso de uma ajuda? Eu baixo o muro da proteção, né, o muro de proteção e tento encontrar os meus problemas. Exatamente. Eu percebo, por exemplo, algumas pessoas entram no Facebook do Na Mira da Verdade quando querem trocar uma ideia, discordar, por exemplo, do programa, eles não simplesmente discordam do programa, eles vêm agressivamente. Tem coisas por trás disso. Tem outras coisas por trás. Muitas vezes o indivíduo que vive falando mal do comportamento de um irmão ou de uma irmã na igreja pode saber
que ele tem um problema muito parecido com aquilo, ou uma fraqueza em relação a isso, e ele quer o quê? A fuga dele é apontar nos outros, né, o erro dos outros, para ele poder um pouquinho esquecer dos dele. Mas essa não é uma atitude saudável. Né? A saúde mental vem de eu reconhecer minhas debilidades, minhas limitações, meus fracassos, meus erros. E quando eu reconheço, eu dou a permissão para Deus atuar em mim. Agora, enquanto eu não fizer isso, Deus não vai poder fazer algo por mim. Eu não estou permitindo. A psicologia chama isso de projeção, né? Projeção. Quando eu olho para o outro, odeio o outro, mas é o que eu também faço de errado. Então, se você odeia muito alguém, odeia muito a atitude de alguém, dá uma pensada aí diferente. Pode ser um problema que você também tenha. Exatamente. Leandro, o programa está quase terminando, mas vamos lá para o plano de ação. Se é uma coisa tão importante desenvolver o nosso caráter, isso tem que fazer parte da nossa oração cotidianamente, não tem? Tem. Meu amigo, você falou uma coisa que Ellen White fala no volume 2 do Mente, Caráter e Personalidade. Ela fala, isso aí que você falou na página 546, tem uma coisa importantíssima. Diz assim, ó, se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos formar hábitos corretos em nossa vida religiosa. A oração diária é tão necessária ao crescimento na graça e mesmo à própria vida espiritual como o alimento temporal é necessário ao bem-estar físico. Devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes o pensamento a Deus em oração. Se a mente vagueia, devemos fazê-la retornar. Mediante perseverante esforço, o hábito finalmente fará que isso seja fácil. Não podemos por um momento separar-nos de Cristo com segurança. E aí na página 522 fala assim, não é por um ato isolado que é formado o caráter, mas pela repetição de atos é que se estabelecem hábitos e se confirma o caráter. Para ter um caráter semelhante ao de Cristo é necessário agir como Cristo agia. E aqui está um detalhe importante, é o que você falou, ter uma vida de oração diária. E nós precisamos, para formar um bom caráter, Wagner, ter um padrão. O melhor padrão de caráter é Cristo. Se nós quisermos desenvolver um caráter amoroso, que saiba separar pecado de pecador, que saiba olhar para toda pessoa, por mais defeituosa que seja, como um candidato aos céus, para nós termos esse caráter, nós temos que contemplar a Cristo. E aí, a receita, a metodologia é seguir ali Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Cristo. Quanto mais eu contemplo a Cristo e o caráter de Cristo, Wagner, mais eu vou me parecendo com Cristo. Então, para eu ter um bom caráter, eu tenho sempre que ter um padrão, um modelo acima de mim. É por isso que a idolatria é perigosa. Quando uma pessoa adora ou reverencia algo que é inferior a ela, ela vai se tornar inferior. Agora, se o meu padrão é superior a mim mesmo, nesse caso Cristo, eu me tornarei um ser superior. E a gente só vai conseguir contemplar a personalidade de Cristo, como você está dizendo, tendo uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia, Exato. Contemplando como foi a vida de Cristo aqui na Terra. Exatamente. E Satanás vai fazer o possível e o impossível para que a gente não tenha esse momento, né? Vai fazer o impossível. Ali 1 Pedro 5:8 fala que o diabo anda ao nosso redor como um leão que ruge. Enquanto que a terceira pessoa da Trindade, Wagner, quer refletir em nós o caráter de Cristo, Satanás quer refletir em nós o caráter dos demônios. Então nós estamos num conflito cósmico em que diariamente, por meio das nossas decisões, estamos permitindo ou que o Espírito Santo projete o caráter de Cristo em nós ou que o diabo projete o caráter dele em nós. E a decisão está na nossa mão. Está na nossa mão. Pois é, Leandro, a gente tem que terminar. Muito obrigado, viu? Amigo, eu que agradeço a oportunidade por estar aqui nesse ótimo programa. Que Deus abençoe a você e abençoe a todo o telespectador do seu programa. Muito obrigado. Crescemos muito hoje aqui, hein? Vamos aprender a desenvolver o nosso caráter, passando tempo com Deus, desenvolvendo um relacionamento com Ele e tendo realmente um caráter desenvolvido para que quando Deus volte, Ele continue, Ele termine essa obra e a gente a viver num momento onde não haverá mais pecado. Olha, o que aconteceu hoje aqui no seu programa é uma amostra muito pequena, viu, do que é o Na Mira da Verdade toda terça-feira. Então não perca hoje, às 9 horas da noite, Na Mira da Verdade, com o Leandro Quadros e o Tito Rocha. A gente vai ficando por aqui, nos encontramos amanhã de novo, às 5 horas da tarde. Um abraço para você, até lá. Tchau, tchau.